Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer agora as atividades de matemática, tá? Atividade diagnóstica de matemática. Avaliação diagnóstica, né? De matemática, tá bom? Aí, aqui, a primeira coisa que vocês vão preencher é o cabeçalho da prova. Com o nome completo, o nome da escola, o nome da professora, a data, que essa avaliação a gente vai fazer no dia 9/4, tá? Que é na sexta-feira, tá bom? E a turma de vocês, que é o terceiro ano, né? Terceiro ano, tá bom? Então, preencham aqui direitinho, não esqueça, porque vocês vão devolver a prova para a professora corrigir e lançar as notas. Então, precisa estar preenchido corretamente, tá bom? Esse daqui não vale nota, tá? Então, você pode pedir ajuda se você esquecer algum detalhe aqui, porque ele não vale nota, esse cabeçalho. Mas é para preencher corretamente, tá? Não esqueça. Vamos lá, então, para a questão 1 aqui da avaliação de matemática, ó. Questão 1. Patrícia e suas amigas foram ao zoológico. Na entrada, cada uma ganhou uma figurinha para participar de um sorteio. Observe as figurinhas que receberam. Aí, nós temos ali os números, né? Que elas estão aqui, ó. Aí tem o número 43, o 20, o 34 e o número 11. Cada figurinha, então, está numerada. Se colocarmos os números das figurinhas em ordem crescente, a sequência ficará da seguinte forma. Nessa atividade, você vai colocar os números das figurinhas, que a gente viu aqui em cima, na ordem crescente. O que é ordem crescente? Do menor para o maior. Então, o menor número aqui de todas as figurinhas é o número 11. Então, ele vai ser o primeiro número da nossa sequência, tá? Nossa sequência na ordem crescente. E aí, vocês vão achar que na alternativa, qual tem a sequência que você vai fazer. Você pode olhar na alternativa ou pode fazer aqui do ladinho a sequência com esses números aqui na ordem crescente para você conseguir visualizar a resposta aqui mais fácil, tá bom? Uma das possibilidades aí você pode fazer. Aí aqui, então, tem a letra A, B, C e D. E aí, depois que você verificar qual que é a ordem crescente dos números, você vai colocar aqui nas alternativas. Aqui, então, na segunda atividade de matemática, que é a questão 12, por que é a questão 12? Porque a gente está continuando as atividades de língua portuguesa, tá bom? Então, foi até 10, daí nós fizemos a 11, né? Questão 11 da ordem crescente, agora é a questão 12. A turma do terceiro ano A produziu 15 máscaras para o teatro e a turma do terceiro ano B fez 8 máscaras para divulgar a apresentação na escola. No total, quantas máscaras foram feitas pelas duas turmas? Aí você vai precisar pensar aqui que cálculo que você vai ter que fazer, né? Qual a operação que você vai utilizar para fazer um cálculo aqui, para saber qual que é o total dessas máscaras aqui de duas turmas. Então, a primeira fez 15 máscaras e a segunda fez 8 máscaras, não foi? Aí você anotou o resultado das duas. Que cálculo que eu preciso fazer aqui para descobrir qual que é o total das duas turmas de máscaras que elas produziram? Que cálculo? Aí você vai precisar pensar, é uma adição, uma subtração, uma divisão, uma multiplicação? O que você vai precisar fazer aqui para descobrir o total de máscaras? E aí depois você vai achar que é a resposta nas alternativas. Letra A, B, C ou D. Então, na letra A foram 7 máscaras, na B, 22 máscaras, na C, 23 máscaras e na D, 24 máscaras, tá? E aí você faz o cálculo aqui, ó. Aí você pode fazer pauzinho, bolinha ou montar a conta com as casinhas. Lembra da casinha que a gente faz para fazer um cálculo, ó, da casinha da dezena e da unidade. Aí eu coloco cada número na sua casinha e coloco aqui que operação que eu vou fazer. Se é adição, subtração, coloco do ladinho, tá bom? Agora, aqui na próxima questão, na questão 13, observe as figuras que a professora Letícia apresentou aos seus alunos. Vamos ser círculo, triângulo, quadrado, retângulo. A figura que possui 3 lados é o que é lado? Lado é essa parte aqui da lateral da figura, ó, da lateral. Então, aqui, ó, eu tenho um lado,
Aqui eu tenho 2, 3, 4 lados. Cada partezinha aqui, ó, da figura geométrica é um lado, ó. Então, aqui 1, 2, 3, 4 lados, tá? Aí, para eu descobrir aqui qual que é a figura que possui 3 lados. Então, se eu contei aqui que o quadrado tem 4, não pode ser o quadrado, porque ele tá pedindo uma figura que tenha 3 lados e não 4, tá bom? Então, presta atenção aqui na hora de contar os lados das figuras. Aí, você vai colocar qual que é a resposta. Se é a letra A, círculo, B, triângulo, C, quadrado ou D, retângulo. Na questão 14 agora, os amigos de Joaquim estão aguardando na fila para comprar um suco bem gostoso. Joaquim é o menino que está marcado na imagem ao lado. Em que posição ele está? Então, aqui no desenho ao lado, o Joaquim é esse menino aqui, ó. Ele está marcado, tá vendo? Tá com um círculo em volta dele. Então, aqui nós temos a ordem, ó. Aí, ele tá querendo que você responda qual que é a ordem que o Joaquim está. Se ele está em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar na fila. Então, ele aqui, ó, a fila começa aqui. Então, essa menininha está no primeiro lugar. E aí, você vai falando até chegar no Joaquim e você vai descobrir qual que é a posição dele, tá bom? Aí, você vai marcar aqui, letra A, primeiro lugar, B, quarto lugar, C, quinto lugar ou D, sexto lugar. Agora, na questão 15, continuando aqui, ó, na questão 15, Enzo levou para o lanche da escola 25 bolachinhas que sua mãe fez. Ele e seus amigos comeram 20. Quantas bolachas sobraram? Então, que operação que eu vou ter que fazer para descobrir quantas bolachas que sobraram? Se ele tinha 25 e eles comeram 20. Quanto que sobrou? Que operação será que eu tenho que fazer? Aí você precisa pensar, ó. Então, se ele tinha 25, comeu 20, quanto que sobrou? Que operação que eu tenho que fazer? Uma subtração, uma adição, uma multiplicação, uma divisão? Aí você precisa pensar aqui que operação que você precisa fazer para descobrir qual é a resposta. E aqui, no caso das bolachas, se você for fazer, lembra lá das casinhas, se for colocar cada número na sua casinha, montar ela assim, ou fazer pauzinho, bolinha, do jeito que você preferir. A estratégia que você quiser utilizar para resolver o problema não é sua, tá? É pessoal, aí você escolhe, desde que você consiga encontrar a resposta correta aqui do lado, tá bom? Então, se ele tinha 25, comeu 20, quantos que sobraram? Aí você vai colocar aqui, letra A, 5 bolachas, B, 10 bolachas, C, 20 bolachas ou D, 45 bolachas. Aqui na questão 16 agora, ó, observe o calendário do mês de fevereiro de 2021. Então, esse é o mês de fevereiro. Lembra lá de como a gente leu o calendário? Então, aqui, ó, nessa fileira aqui, a gente vai ter segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, tá? Então, aqui, sábado e domingo é os dias que a gente não vem pra escola, né? E aqui são os dias da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Lembra desse detalhe para responder a questão aqui embaixo, tá bom? Aqui, ó, os alunos do terceiro ano fizeram um passeio no dia 20 do mês de fevereiro. Esse dia do passeio foi realizado, e aí você vai achar lá o dia 20 aqui no calendário e vai me dizer que dia da semana que tá o dia 20, tá vendo, ó? Se ele tá aqui nessa fileira, então ele pertence a que dia da semana, ó? Tá aqui em cima, ó. E aí você vai achar a alternativa correta aqui, ó. Letra A no domingo, B na quarta-feira, C no sábado ou D na sexta-feira. E aí, para a questão 17, olha lá. Ana Júlia tinha um aquário com 17 peixinhos em seu consultório. Ela acrescentou 12 peixinhos. Quantos peixinhos há no aquário agora? Então, ó, ela tinha 17 e ela colocou mais 12 peixinhos. Com quantos peixinhos será que ela ficou? Aí você precisa fazer uma operação aqui também, um cálculo. Aí você precisa pensar se é uma adição, uma subtração, uma divisão, uma multiplicação que você vai ter que fazer. Se quiser também fazer as casinhas para colocar cada número na sua casinha, faça lá e coloque cada número na sua casinha, então, tá? Dezeiro e unidade. E aí você vai colocar qual que é a operação que você vai fazer. Se é adição, subtração, tá? Bem do ladinho e faz o cálculo. E aí vai colocar a resposta aqui. Letra A,
29 peixinhos, B, 28 peixinhos, C, 5 peixinhos ou D, 2 peixinhos, tá bom? Aqui na questão 18 agora, ó, observe o gráfico com os resultados dos pontos que Murilo e seus primos fizeram em um jogo de dados. Aí nós vamos ter aqui o resultado aqui no gráfico. Então, o Murilo, a Laís, o Fernando, a Rita e a Sandra. Cada quadradinho, então, representa um ponto que a criança fez, ó. Então, o Murilo fez 1, 2, 3, 4 pontos. A Laís, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. O Fernando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. A Rita, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E a Sandra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Aqui, ó, a pergunta tá falando assim, ó. Quantos pontos Laís e Rita fizeram juntas? Então, a gente não contou o da Laís e da Rita, agora você vai anotar aqui o valor aqui do lado. Então, a Laís foram 10 pontos, não é? E a Rita foram 6 pontos, tá? 10 e 6, então, eu descobri porque eu contei os quadradinhos. E aí, ele tá perguntando quanto que elas fizeram juntas. Então, eu sei que uma fez 10 e a outra fez 6. Mas que operação que eu tenho que fazer aqui é um cálculo. Para descobrir quantas que elas fizeram juntas, o que eu tenho que fazer? É uma adição, é uma subtração, uma divisão, uma multiplicação. E aí você faz o cálculo e aí vai achar a resposta, tá? Não é só olhar aqui, não. Eu tenho que olhar e descobrir quanto que elas fizeram de ponto no gráfico. Agora eu vou ter que fazer uma operação, um cálculo aqui. Pensar que cálculo que eu vou ter que fazer para descobrir quantos que elas têm juntas, ó. Juntas. Se uma fez 10 e a outra fez 6. E aí eu vou colocar a resposta. Letra A, 6 pontos. B, 10 pontos. C, 15 pontos. D, 16 pontos. Agora na questão 19, olha lá, questão 19. Felipe quer completar seu álbum com 23 figurinhas de jogadores. Ele já tem 13 figurinhas. Quantas faltam para completar o álbum? Então, ele tem um álbum de 23 figurinhas. Então, o álbum tem 23 figurinhas, mas ele já tem todas? Não, ele já tem 13. Aí, ele quer descobrir quantas que faltam. Então, ele tem 13 ainda, tá? Ó, ele ainda tem 13. Quanto que falta para ele chegar no 23? Do 13 aqui, quanto que falta para ele chegar no 23? É isso que ele quer saber. Quanto que falta para ele completar o álbum dele? Então, do 13 até o 23. Qual que é a diferença desses dois números? Aí você precisa pensar no cálculo que você vai fazer. Se é uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão. E aí você faz ou com pauzinho, ou com o dedinho, ou pode fazer montada a conta, né? Que a gente faz lá, desenha na unidade a casinha, coloca cada número na sua casinha, desde que a operação esteja correta, né? Para você descobrir a resposta certa. Aí nós vamos lá, na letra A, 36 figurinhas, B, 13 figurinhas, C, 10 figurinhas ou D, 9 figurinhas. Você vai descobrir aqui, então, quanto falta para ele completar o álbum de 23, sendo que ele já tem 13. Questão 20. Melissa e Júlio estão contornando em uma folha todas as faces de um sólido geométrico. Observe o desenho de uma das faces. A pirâmide, o cubo, a esfera e o paralelepípedo, né? Eu tenho esses sólidos geométricos. E aqui eu tenho só uma figura geométrica. Então, ele tá te perguntando, ó. Então, a pergunta é, essa face faz parte de qual sólido geométrico? Então, ele tem uma face aqui em cima, né? Que é um retângulo. E aqui embaixo ele tem os sólidos geométricos. Então, na letra A, ele tem paralelepípedo, tem a pirâmide, o cubo e a esfera. E ele tá perguntando para você, essa face aqui pertence a qual desses sólidos geométricos? E aí você vai marcar o xizinho, tá? Se é a letra A, B, C ou D. E então, de matemática, as atividades são essas, tá bom? A avaliativa, né? A avaliação de matemática é essa. Espero que você tenha conseguido fazer tudo certinho, como a Pro explicou aqui, tá bom? Até a próxima, então. Tchauzinho!